Bom, boa tarde. Vou começar a corrigir as páginas do livro, né, da atividade 7. Então, a primeira é a página 90, que tem o capítulo 3, que é sobre regulamento e estatuto, uma necessária orientação. Então, nesse capítulo, a gente fica sabendo, assim, ó, as diferenças entre regulamento e estatuto. Por que a gente está vendo isso aqui? Porque são dois gêneros textuais diferentes, né? Então, para a gente ter uma noção de um pouco maior, um pouco mais ampla sobre os gêneros textuais, a gente está agora nessa parte estudando sobre o regulamento e o estatuto. Vocês anteriormente já viram algum outro gênero, que era o rap, já viram sobre reportagem, né? E agora esse capítulo 3 é sobre regulamento e estatuto, uma necessária orientação. Eu vou fazer uma leitura rápida. A leitura primeira é sobre o regulamento, tá? Então, é um regulamento de um concurso de produção de texto da Escola X de 2018. Então, assim, ó, regulamento do concurso de produção de texto da Escola X 2018. Disposições gerais. Artigo 1º. O concurso de produção de texto é um projeto bienal e uma das ações que ocorrem dentro da Mostra Literária da Escola X. Em 2018, a 9ª Mostra Literária, Há Mais Palavras que Gente na Praça da Liberdade, tem como mote a poesia. Os textos dos alunos ganhadores do concurso serão anunciados ao longo de um espetáculo teatral que integra a Mostra Literária e é produzido e protagonizado pelos alunos do ensino médio. Tá? Dos participantes. Artigo 2º. Poderão participar do 13º concurso de produção de texto todos os alunos do ensino fundamental, anos finais, e do ensino médio da escola X. Tá? Como é uma escola fictícia, por isso que é uma escola X, né? Da redação. Artigo 3º. O tema da produção do texto é livre. Artigo 4º. Alunos de 6º a 8º anos do ensino fundamental poderão produzir textos nos gêneros poema ou conto. Alunos do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio poderão produzir textos nos gêneros poema, conto, crônica, reflexiva ou artigo de opinião. Das inscrições. Artigo 5º. A produção deverá ser entregue até o dia 11 de outubro, quinta-feira, a um dos professores de língua portuguesa. Artigo 6º. Cada concorrente poderá participar com apenas uma produção de texto de cada gênero, obrigatoriamente inédita. Artigo 7º. A produção textual obrigatoriamente escrita em língua portuguesa deverá ser entregue em 5 vias, ocupando no máximo 60 linhas de uma folha de papel sulfite do tamanho A4, digitadas em fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento simples entre linhas. Artigo 8º. A produção textual deverá ter como identificação nas 5 vias entregues apenas o título, opcional, e um pseudônimo escolhido pelo participante. Juntamente com essas vias, deverá ser entregue uma ficha de identificação contendo o nome do participante, a série que ele está cursando e o título da produção, opcional. Tanto essa ficha quanto as 5 vias da produção textual deverão ser entregues em um plástico tamanho A4. Artigo 9º. Ao se inscrever, o participante automaticamente autoriza a Escola X a publicar seu texto parcial ou integralmente no site e na revista da instituição, respeitando-se a propriedade intelectual do aluno, autor da produção textual. Dos critérios de desclassificação. Artigo 10. Será desclassificada a produção textual que desrespeitar o prazo limite para entrega ou apresentar a identificação do autor em qualquer parte do material. Artigo 11. Será desclassificada a produção textual que desrespeitar as regras de formatação informadas neste regulamento. Artigo 12. Será desclassificada a produção textual que for produzida por terceiros ou constituir total ou parcialmente caso de plágio. E artigo 13. Será desclassificada a produção que 1. Causar danos morais a terceiros. 2. Contiver conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça, classe, gênero, orientação sexual ou crença. 3. Incitar a prática de violência ou crime. Do julgamento. Artigo 14. As produções serão analisadas por uma comissão julgadora
formada por profissionais das áreas de literatura, educação e arte, e por um leitor comum. Os critérios considerados para o julgamento da produção serão criatividade, coesão, coerência, verossimilhança, no caso de conto e crônica, e emprego das variedades urbanas de prestígio, exceto nos casos que outras variedades são usadas de modo coerente com os eventuais personagens criados pelo autor. Da premiação. Os resultados do 13º concurso de produção de texto serão divulgados durante a 9ª Mostra Literária, nos dias 5, 6, 7, 8 e 9 de novembro, dentro de um espetáculo teatral no auditório da escola em horário a ser determinado. Artigo 16. O ganhador do 13º concurso de produção de texto poderá escolher entre os seguintes prêmios: assinatura anual de uma revista adequada ao universo escolar ou das artes, ou um vale-livro. E considerações finais. Artigo 17º. A participação do 13º concurso de produção de texto implica o conhecimento e a aceitação pelo participante de todas as disposições deste regulamento. Artigo 18. Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora, formada por diretores, coordenadores e professores da Escola X, não cabendo recursos. Bom, esse texto é um texto bem objetivo, bem claro. Por quê? Porque ele é o regulamento, né, de um concurso. Então, um regulamento de um concurso não pode deixar nenhum tipo de ideia em aberta, né? Todo mundo tem que saber exatamente o que é, quais são as regras, e se não estiver dentro das regras, vai ser desclassificado. E aí é aquela coisa, né? Depois não pode nem chorar. Então, qualquer coisa que esteja fora do regulamento, a pessoa estará desclassificada. Agora, as perguntas a respeito do texto. Desvendando o texto. O regulamento informa sobre um concurso de redação. Quem está organizando o concurso? Todas essas informações que tem aqui, a gente está tendo dentro do texto. Então, lá no início, né? A gente começar as perguntas, observar as perguntas, a gente vai vendo que elas vêm na ordem para a gente analisar de acordo com as informações que nos são apresentadas. Então, quem está organizando o concurso é uma escola de São Paulo, tá? Isso lá no início a gente vê. A escola X, né? Letra B. A que outras atividades escolares o concurso se relaciona? O concurso se relaciona também a uma mostra literária, né? Da qual faz parte um espetáculo teatral. Então, esse concurso literário, ele faz parte da 9ª Mostra Literária, né? E dentro dessa mostra literária ainda vai ter, além do concurso, né? Tem um espetáculo teatral. E nesse espetáculo teatral que vai ser colocado, né? Quem vai ser o vencedor desse concurso. Número 2. Imagine que um aluno desta escola queira participar do concurso. O que exatamente ele deve produzir? Se ele for um aluno do 6º ao 8º ano, ele vai ter que produzir um conto ou um poema. Se ele for do 9º ou do ensino médio, ele vai ter que produzir uma crônica reflexiva, né? Além do conto, o poema, ele pode também fazer uma crônica reflexiva ou um artigo de opinião. E o tema é livre. Então, ele vai ter que ver em qual dessas categorias ele se encaixa, né? E como ele deve se inscrever, né? O aluno deve entregar a produção textual para o seu professor até o dia 11 de outubro, seguindo as regras específicas de formatação. Então, todos os textos devem ter a mesma formatação, devem estar iguais, né? Com o mesmo tamanho de letra, no mesmo tamanho de folha. Não pode entregar uma folha, pega uma folha assim e com aquelas folhinhas de caderno, né? Com as coisinhas que assim, não. Se entregar dessa forma, o seu texto está desclassificado. Então, são 5 vias, todas elas digitadas, né? Mas eu quero fazer à mão. Não pode fazer à mão. Se fizer à mão, está desclassificado. Por quê? Porque a regra, lá na regrinha do estatuto, está dizendo que tá dizendo que tem que ser digitado em Times New Roman,
tamanho 12, né? E entregue em 5 vias. E não pode ter o nome da pessoa e nem na história. O nome da pessoa tem que estar lá na ficha de inscrição. Número 3. Leia as informações a seguir e avalie-as como falsas ou verdadeiras e justifique a resposta. Letra A. Os organizadores do concurso podem publicar o texto vencedor sem incluir o nome do seu autor. Verdadeira ou falsa? É falsa, né? Porque ele vai ter que, quando os organizadores do concurso forem publicar o texto, eles vão ter que publicar com o nome da pessoa que escreveu, né? Ele tem que respeitar a propriedade intelectual do aluno autor do produção do texto. Letra B. Caso escreva uma crônica reflexiva, o aluno pode revelar sua identidade como parte da estratégia de diálogo com o leitor. Falso, porque em nenhum momento dentro do texto o aluno, o autor, deve se identificar. Então, não pode, tanto que ele tem que usar um pseudônimo, né? Letra C. O participante não pode adaptar ou parafrasear um texto escrito por outra pessoa. Verdadeiro, porque o texto dele tem que ser original, não pode copiar, não pode citar e não pode ser um plágio, né? Não pode copiar ninguém. Então, tem que ser algo que ele está escrevendo sem copiar ninguém. Letra D. Os personagens de um conto podem empregar gírias caso sejam adolescentes. Verdadeiro, né? Porque pode empregar as variedades linguísticas para tornar a verossemelhança a fala dos personagens. Então, pode sim. Letra E. O texto não pode divulgar comentários preconceituosos. Verdadeiro, né? Porque não pode ter nenhum tipo de preconceito contra gênero, raça, cor, credo, características culturais, né? E letra F. Caso um aluno alegue que sua produção foi desclassificada injustamente, o caso deverá ser resolvido por um conselho formado por professores, pais e alunos. É falso, porque o julgamento de qualquer situação inesperada será feita pela comissão organizadora, composta de membros da escola, né? Então, gente, a ordem ali dessa correção fica falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ah, como é que eu sei tudo isso? Gente, eu não inventei tudo isso e eu não entendi tudo isso. Eu não interpretei da minha forma. Tudo isso está escrito ali no texto, né? Em todas as regrinhas aqui, todos os pontos estão dentro desse estatuto. Tanto que ele é um texto, né? Desse regulamento, desculpa. Ele é um texto completamente, exclusivamente objetivo, tá? E o número 4. Observe a estrutura do texto. Qual é o título da seção que informa como serão escolhidos os vencedores? É do julgamento. Então, lá na seção onde está escrito do julgamento, é como vai ser julgado e como é que eles vão, os critérios de avaliação para ver quem vai ser o vencedor. Letra B. Qual é o título da seção que informa as regras para o preparo do material? Das inscrições, né? Então, lá no das inscrições é que tá as regras para como é que devem ser as inscrições e como é que deve ser o preparo de todo o material a ser entregue. E qual é a função desses títulos? Para que eles possam organizar. Porque, por exemplo, eu quero saber como é que vai ser julgado. Eu não preciso ler todo o regulamento para chegar nessa parte. Então, eu vou lá no subtítulo lá do julgamento e vejo como é que vai ser julgado. Eu quero saber quais são os prêmios. O que eu vou ganhar de prêmio se eu ganhar, né? Se eu for a vencedora do concurso. Então, eu vou lá direto lá no da premiação para poder saber qual é o prêmio que eu vou ganhar, tá? Se me interessa ou não, se eu vou ou não vou participar desse concurso, né? Então, essas são as respostas das páginas 90, 91, 92 e a número 4 lá em cima na 93, tá? Nós temos ainda mais um pedacinho aqui, que é como funciona um regulamento ou um estatuto.